Tá na ponta da linha com a gente e a gente vai continuar lá no interior do Rio. Nosso repórter Leonardo Dantas, ele é de Barra Mansa e ontem estava em Resende, onde um ataque foi feito na porta de um hospital. Assustou, óbvio, muitos pacientes. Foi cenário realmente de guerra para quem estava lá na porta. 2 pessoas morreram e pelo menos 3 ficaram feridas. Entre os feridos estava um maqueiro. E aí o que a polícia tem até agora, Rodolfo e Dônola, é que seria disputa entre facções rivais criminosas. Léo, bom dia para você. O que a polícia já conseguiu avançar em relação à investigação? Oi, Agatha, bom dia para você, para o Dônola, para o Rodolfo, é um prazer falar com vocês aqui na rádio. É o seguinte, a gente está, nesse momento, acompanhando, né, virtualmente, o delegado me informou a questão de minutos que eles estão na rua cumprindo mandados, já tentando prender os suspeitos. Esses suspeitos já foram identificados. Ontem a polícia já tinha uma pista bem grande de quem eram os responsáveis por esse ataque. E agora, então, diligências nas ruas de Resende para tentar prender os suspeitos de terem cometido esse crime ontem. É a informação mais recente desse caso. E, Léo, explica pra gente o que aconteceu ontem, pra quem não estava acompanhando o noticiário. Pelo menos 2 pessoas, um pai e um filho, estavam na porta ali do hospital quando os outros criminosos chegaram atirando e aí foi bala pra tudo quanto é lado, né? Isso, exatamente. É o principal hospital da cidade, o único hospital público da cidade. Nas imagens dá pra gente ver aí a correria, né, das pessoas. Era um carro branco que passou atirando. 5 pessoas foram baleadas, dessas 5, 2 morreram, pai e filho. Pai e filho são comprovadamente ligados ao tráfico de drogas, a uma facção criminosa que opera em Resende. Só que tem havido uma disputa entre 2 facções rivais na cidade de Resende. E nos últimos meses, nas últimas semanas, essa guerra, digamos assim, entre essas facções tem se intensificado. Então, há 2 semanas nós tivemos um ataque num outro bairro de Resende, em que 5 pessoas foram baleadas na porta de um bar e uma jovem morreu. Essas pessoas seriam ligadas a uma facção. Nesse ataque, os alvos eram justamente os 2 que morreram ontem, mas eles não foram atingidos, eles não estavam nesse grupo de 5 pessoas. Uma semana depois, houve uma retaliação do outro grupo, né, do grupo rival, que cometeu um homicídio também na cidade. Na semana passada, esses 2 que morreram ontem expulsaram familiares da outra facção de um bairro chamado Marrocos, em Resende. Esse bairro Marrocos é controlado por uma facção, esses 2 que morreram ontem são de outra, eles expulsaram os parentes da facção rival desse bairro Marrocos. Então, ontem, digamos, foi a retaliação da retaliação. Essa briga tem sido constante, eu até conversei ontem com o delegado de Resende, Michel Floroski, ele até caracterizou que esses episódios todos não são por uma disputa de território, são, na verdade, por demonstração de força, para mostrar qual facção, né, na visão dos criminosos, tem mais força, mais poderio bélico. O fato é que, de fato, Resende passou por um dia bastante tenso, bastante tumultuado ontem, e eu até, na entrada ao vivo que tive com o JP no Brasil Gente Rio na TV, eu cheguei a dizer que eles foram muito audazes, digamos assim, né? Porque esse hospital fica a 450 metros da delegacia de Resende só, é muito próximo, é o quarteirão vizinho. E estava ocorrendo uma operação da Polícia Militar ontem contra suspeitos de tráfico de drogas. Então, era um dia de policiamento já mais reforçado, mais intenso e mais ostensivo lá em Resende. Rodolfo, vamos dividir essa análise aí, os comentários, entre o fato e o contexto, né? O fato, para quem não assistiu na live, é uma execução, um carro branco para e acontece uma execução, como foi dito pelo nosso repórter, a menos de meio quilômetro da delegacia, um monte de gente, parece uma praça, né, Agatha? Parece uma praça em frente ao hospital. Porque era na porta mesmo. Era no estacionamento. E após os primeiros disparos, o assassino, ele segue disparando contra a pessoa que está no chão. É algo muito parecido com o que a gente viu recentemente em Campos, Rodolfo. E daí eu passo a bola para você falar sobre o contexto que a gente está vivendo no interior do estado. Vários homens, Agatha, mostramos aqui na live, pararam o carro na frente de um bar, entraram no bar, dispararam várias vezes, lá não houve morte, não se sabe como, e aqui foram 3 mortos e mais um maqueiro do hospital que foi ferido. Esse é o interior do Rio de Janeiro que a gente está vivendo hoje, Rodolfo.
Campos e agora Resende. Pacata Resende. É isso. Eu relativamente conheço bem, assim, Resende, né? Já contei aqui que a Patrícia é resendense, nasceu em Resende. A família dela inteira morou em Resende. E ainda tem uma boa parte da família em Resende morando lá. Porque o avô dela era militar e serviu durante muito tempo na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, que é um dos maiores centros do Exército Brasileiro, fica às margens da Via Dutra. Resende, minha gente, tem milhares de militares. Os militares que servem ali, que estão servindo ali, que estudam ali. Tem uma vila militar às margens da própria Dutra também, do lado da AMAN, mas muitos estão dentro de Resende, em suas casas, em condomínios enormes que foram construídos ali, ou seus parentes, enfim. A cidade é lotada de militares. Tem uma das maiores bases do Exército Brasileiro. Fica em Resende, município do Sul Fluminense. Se você olhar para 10, 15 anos atrás, as pessoas procuravam Resende, muitos por causa, né, desse círculo todo da AMAN, mas também, de alguma forma, pessoas que às vezes iam trabalhar no interior, então às vezes morar em Resende porque trabalham, sei lá, nesse polo de montadoras que se formou no Porto Real, que é relativamente próximo. Ou moram em Resende porque trabalham para a indústria ou para indiretos que trabalham para a CSN, que também é perto, em Volta Redonda. Ou até mesmo a região como um todo e tal. Porque ali é bem do lado de Visconde de Mauá, ali é bem próximo de Itatiaia. Enfim, é uma beleza do Rio de Janeiro do interior. As pessoas procuravam muitas vezes Resende para procurar paz, a tranquilidade, aquela coisa do interior. Vou para lá e, cara, chega, eu não aguento mais esse negócio da capital, eu não aguento mais o trânsito, eu não aguento mais a poluição, eu não aguento mais esse inferno, vou para lá, vou ficar tranquilo em Resende. Acabou isso. E começou a acabar, Leonardo, né, que está nos ouvindo isso, lá de Barra Mansa. Aliás, excelente repórter, com uma descrição muito bem feita, uma apuração muito bem feita do início do fato e tudo. Te parabenizar, Leonardo. Obrigado pela tua participação com a gente aqui na Band News FM. Mas também te perguntar uma coisa. Esse processo em Resende e em tantos outros municípios, ele começou já muito, os índices mostram isso, pós o PP, quando aquele processo de instalação de unidade de polícia pacificadora no Rio de Janeiro não tinha inteligência e articulação para prender os caras quando eles saíam. Então eles saíram, instalaram suas bases, treinaram as pessoas, voltaram para o Rio depois que o projeto do PP acabou e deixaram seus avanços de base, inclusive e muito em cidades importantes como entreposto de droga. Assim aconteceu em Paraty, Angra, por causa da proximidade do litoral. Assim aconteceu nessa região sul-fluminense, porque está do lado da Dutra. O cara às vezes recebe a droga aí, pela principal rodovia do Brasil, para eventualmente depois distribuir. E aí a gente vê facção brigando. Não é que uma facção dominou, tem duas brigando por territórios em Resende, outrora bem próximo assim. Era uma paz e uma tranquilidade. E só vem piorando, né, Leonardo? Desde esse processo da UPP só vem piorando, né? Sim, Rodolfo, exatamente. Primeiro, obrigado pelos elogios e sim, é isso mesmo. Desde a criação do projeto da UPP na capital, a gente percebeu esse fluxo de criminosos e do crime organizado da capital para cá, né? É o famoso bicho pegou num lugar e eles se instalaram em outro. A Costa Verde realmente sofreu muito com isso nesse período inicial, nessa transição, digamos, de interiorização do crime organizado. De fato, a região não tinha essa barra pesada toda como a gente tem visto ultimamente. Angra e Paraty já sofreram muito mais com isso do que tem sofrido agora. A situação deu uma pequena melhorada. Então, a gente pode entender desses números e dessa sensação que a gente tem do dia a dia, é que parte do que operava na Costa Verde está operando aqui no Médio Paraíba agora, no sul do estado, principalmente em Resende. E até outras cidades próximas, que também são mais pacatas, ou eram mais pacatas do que Resende, têm sofrido também, né? Há pouco tempo a gente teve explosão de uma agência da Caixa em Patins, que é uma das menores cidades do estado. Porto Real também é uma cidade que tem tido problemas. Itatiaia, que é a cidade do Parque Nacional, né, um dos mais tradicionais do país, um dos mais antigos, também tem tido reiterados episódios de violência. Então, sim, a sua teoria faz todo sentido mesmo.
Que pena, cara. Que lamentável. Léo, se cuida aí, meu irmão. Cuidado por aí, porque realmente, quem diria, hein? Virar para um morador de Resende, hein? Falar, olha só, meu amigo, se cuida, hein? Se cuida, toma cuidado por aí. Valeu, Léo. Um abraço, obrigado. Valeu, Léo. Léo. Rodolfo, isso como Valeu, se conecta. Obrigado, Léo.